Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Como é que anda o andamento? Como é que anda o andamento da organização do Ministério Infantil aí da sua igreja? Você tem aí Ministério Infantil ou Departamento Infantil? Não sabe qual é a diferença? Então eu te recomendo que assista ao vídeo. O que é que você tem aí na sua igreja? Ministério Infantil ou Departamento? Nessa série de vídeos nós estamos aprendendo que o Ministério Infantil é composto por muitos departamentos. Esses departamentos é o que a gente costuma chamar de Ministério Infantil além da salinha, ou seja, pessoas que desenvolvem trabalhos, serviços em prol do Ministério Infantil, só que elas não entram na salinha para ministrar aula. Porém, esse trabalho que elas fazem além da salinha contribui efetivamente para o sucesso do trabalho de quem atua na salinha. E no vídeo de hoje nós vamos falar do Departamento de Evangelismo e Missões. Aí na sua igreja, o Departamento de Evangelismo e Missões contemplam o Ministério Infantil, ou seja, aí na sua igreja, o Departamento de Evangelismo e Missões tem projetos em prol da infância? Então fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificação. E bora pro vídeo! Ministério Infantil e seus departamentos hoje traz uma abordagem especial sobre o Departamento de Evangelismo e Missões. É muito comum a igreja ver o Departamento de Infantil, como é chamado em muitas igrejas, ou Ministério Infantil, como é chamado em outras muitas igrejas, como se fosse uma igreja separada do corpo. Ministério Infantil é o único membro que é separado do corpo da igreja. Parece que tudo que é em prol da criança fica à margem, fica ali marginalizado, no sentido de deixar de lado para 1, 2, 3, 4, 5, 6 tias da salinha resolver tudo. As 5 tias da salinha, elas não conseguem, é humanamente impossível que elas tenham uma estrutura de sucesso como essa que a gente está mostrando aqui para vocês, sozinhas. Toda igreja tem que trabalhar, toda igreja tem que participar. E o Ministério de Missões e Evangelismo dificilmente atuam também com projetos e propostas para o Ministério Infantil. Ou seja, não é comum que a proposta venha da igreja para a salinha. O que acontece é que quem está na salinha tem que se virar para fazer seu próprio projeto de missões, seu próprio projeto de evangelismo infantil, desconectado do Departamento de Evangelismo e Missões principal da igreja. Toda vez que eu recebo um líder novo do Departamento de Missões e Evangelismo da igreja, eu chego para ele e falo assim: e aí, tudo bem com você? Como é que você está pensando? E que proposta no campo de missões e evangelismo você vai trazer para as crianças? A ela: como? Eu? Com criança? O que tem a ver? Eu sou do Departamento e Missões e Evangelismo da igreja. Tipo assim, Ministério Infantil parece que é pro lado. Porque o ideal era que o projeto viesse de lá para cá, ou que se te convidasse e falasse assim: irmã Nena, ou irmã, seu nome, vamos reunir para a gente traçar metas e projetos da atuação de missões em prol das crianças. Mas não, a criança, eles pensam: não, criança tem a tia lá, elas que se resolvam. Tá vendo como o Ministério Infantil ele é excluído? Como assim, Nina? Como que a pessoa vai ter que trazer proposta de missões e evangelismo para as crianças? Sim, nós estamos aqui para tratar das crianças, cuidar das crianças, mas o responsável pela área de missões e evangelismo é lá. Então a gente não pode se excluir disso.
Tem que vir de lá para cá, tem que vir de lá, aqui senta junto e conversa e traça os planos e as estratégias. Ou aí na sua igreja isso já é feito, ou tem que partir das tias da salinha, ou não, ou eles têm essa consciência de que o departamento central de evangelismo e missões da igreja também tem que olhar para a criança, ou eles só olham para o adulto e deixa você, que é líder de criança, olhar para a criança, porque afinal de contas, o ministério infantil às vezes parece que é uma outra igreja dentro da igreja principal, porque é tudo separado, a igreja não se envolve. Olha só, a igreja não tem a consciência de que ela está atuando lá, mas o departamento principal, e de muitas igrejas que eu vou ministrar seminário, que eu pergunto sobre isso, fala, não, é só um culto de missões normal, é missões para os adultos, campanhas missionárias para os adultos, e as crianças é a gente mesmo que tem que mobilizar e cuidar isso daquilo. Então, que isso não aconteça. O Departamento de Missões e Evangelismo tem que contemplar ações em prol da infância, das crianças aí da tua igreja, e não só das crianças, mas da juventude, da adolescência, do idoso. O Departamento de Evangelismo e Missões, ele está aqui para tratar da igreja. E lembra lá o vídeo aí, pastor, criança também é ovelha? Pois é, a igreja tem que aprender a ver e respeitar a criança como parte do corpo e propor ações que contemplem também o ministério infantil. E o líder do departamento, o líder do ministério infantil, ele tem que estar conectado com o departamento central de missões e evangelismo. Quando uma criança se converte aqui, o que a gente tem que fazer? Reunir as tias e ir lá na casa da família e evangelizar? Sim, exatamente isso. Porém, a gente vai na casa da família visitar essa criança e vai o departamento de missões, o grupo missionário vai junto, porque o nosso alvo ali é a criança, mas a gente não pode tapar os olhos, porque a criança tem pai, a criança tem mãe, a criança tem irmão, irmã, tem um jovem, um adolescente naquela casa. Então, o conectado departamento de missões e evangelismo da igreja com o ministério infantil, nós vamos sim fazer a visita lá na casa da criança, mas o ministério infantil vai chegar ali, vai pegar a criança, vai levar um violão, uns cânticos, vai cantar com ela, enquanto os obreiros, os irmãos do departamento de evangelismo e missões vai atuar com quem? Com adulto. Não é a gente ir lá sozinho com violão e evangelizando a criança e a família ficar descoberta, ou a gente fazer tudo sozinho. Não. E nesse caso específico, as tias da salinha, eu aconselho que elas estejam presentes, porque é quem a criança confia, é quem tem toda a habilidade, todo o dinamismo para tratar com a criança, para trazer o cântico, trazer uma palavra, uma leitura bíblica. Não precisa levar aquele mundo de recursos, sabe? Não, vai com a palavra, vai com o cântico, com o violão. Se tiver um cântico ilustrado, leve. Chegue lá, avise, olha, nós vamos visitar o fulano. Como assim? O adulto vindo visitar o meu filho, você chega lá procurando, olha, nós somos da igreja, nós viemos visitar, fazer uma visita para o fulano, e fala como que é agradável, como que você está feliz em ter aquela criança junto, vai lá dar toda a atenção e deixa ali, recolhe a criança para um lugar diferente, ou vice-versa, os adultos saem e para onde eles forem também ali, quem foi representando o departamento de missões central da igreja vai tratar com a família, mas não tente fazer tudo sozinha, não tente, porque ministério infantil é responsabilidade de toda a igreja, não é só das tias da salinha. Então fica a dica para você, já procura logo, já corre lá no departamento de missões e evangelismo central, daí da tua igreja, e já procura. Vocês estão pensando em atuar em algum projeto em prol da infância? Como assim?
Não, aí você explica com zelo, com carinho, com amor, fala assim, eu preciso que o Departamento de Missões e Evangelismo Central da igreja atue junto ao Ministério Infantil, porque é muita coisa para você tentar fazer sozinho, professor, o líder, entendeu? É muita coisa. Então, quando você toma essa atitude de abrir os olhos do Departamento de Evangelismo Central, de que eles precisam contemplar ações que contemplem o departamento infantil, ele vai cair a ficha. Eu falei, ei, criança também é ovelha, criança está aqui, ela precisa de assistência. A gente tem que ir e buscar pessoas, e não é só pessoa adulta, não, a gente tem que buscar criança também. Tem o que aí perto de você? Tem uma creche, tem uma escola? Olha, meu Deus, igreja que tem creche, que tem escola perto, é como se você morasse à beira do lago para jogar a vara e pescar todos os dias. Então, ó, corre aí, se junta aí com os líderes do Departamento de Missões e Evangelismo Central da igreja e faz a ficha cair de que a criança também precisa ser assistida e que não é o Ministério Infantil que vai sozinho, não. Tem que partir de lá, ações de lá. Quem é o responsável por missões e evangelismo na igreja? Não é aquele departamento lá? É, e criança também é igreja. E o que nós estamos fazendo em prol da criança? Senta junto, não é com grosseria, não é com estupidez, é com zelo, é com carinho, tá bom? É com ânimo, é com motivação. Faz a ficha cair, mas faz a ficha cair de maneira uau! E não, é você mesmo. Vocês estão achando o quê? Que criança, entendeu? É com zelo, com elegância. Não perca a elegância, sempre com elegância. Mas o Departamento de Missões e Evangelismo Central da igreja não pode se esquivar, não pode ter uma mentalidade adultocêntrica de que o Ministério Infantil é que tem que fazer ações e promover ações de missões e de evangelismo para o departamento, não, porque o Ministério Infantil não é um órgão, um membro amputado do membro central, não, que é o corpo da igreja, tá bom? Fica na paz do Senhor, não deixa isso passar em branco não, hein? Corre atrás disso daí que vai fazer toda a diferença. A igreja vai crescer, a experiência vai ser boa e a criança vai estar conectada com o corpo, sempre. Amanhã a gente se vê com um vídeo abençoadíssimo, tá bom? Eu vou já adiantar para você já deve estar vendo aí na tela o departamento de amanhã. O departamento de amanhã é o departamento de aconselhamento. Lembra que eu falei para você no vídeo do departamento de intercessão que nós falaríamos um pouco mais daquele assunto lá no departamento de aconselhamento? Pois é, porque não existe oração sem ação, né? E a gente precisa ter uma cobertura espiritual, tanto da vida da equipe, do ministério, dos líderes, dos pastores, como também na vida da criança. E no vídeo de amanhã a gente vai ver esse departamento maravilhoso que é o departamento de aconselhamento. Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre esse departamento e talvez você já tenha aí ótimos conselheiros na tua igreja que podem atuar junto ao Ministério Infantil e a gente vai ver isso na prática não, ainda na teoria amanhã, tá bom? Na prática vai ser mais para frente, ok? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor e até amanhã. Cuida disso aí, hein? Departamento de Missões e Evangelismo Central da Igreja não pode fazer corpo mole, não pode fazer vista grossa, tem que propor ações que contemplem o Ministério Infantil, ok? Não é uma coisa que é o líder e mais as tias da salinha que tem que fazer desconectado com o departamento central, não. Conversa com eles, anima esse povo aí, vamos fazer projeto, vamos fazer ações de evangelismo e missões que contemplem as crianças, amém? Fica na paz, beijo, tchau, já fui.